Olá, gente, bom dia, honra e glória seja dada a Jesus. Quem não me conhece ainda, eu me chamo Luiz Guilherme, esse é o Devocional Diário, todo dia, 4h30 da manhã. Eu venho aqui com o meu coração transbordando de alegria, para levar fé, vida ao seu coração. Quantos podem começar o dia hoje dizendo bom dia, Jesus? Bom dia, Espírito Santo. Aqui de frente para minha janela é onde eu faço o devocional. Eu tenho prazer, a alegria de falar, Senhor, seja a luz na minha janela, seja o meu primeiro pensamento, brilhe em mim a tua presença, aleluia. Vamos começar o dia hoje falando sobre sinais e prodígios e do amor de Cristo, tudo que Ele tem feito, tudo que Ele tem operado no meio de nós através da sua palavra. E a leitura bíblica hoje vai ser o livro de Atos, capítulo 5, Novo Testamento. Atos, capítulo 5. Gente, se você é novo aqui no canal, eu te convido, se inscreva aqui, é gratuito. Você não paga nada por isso, curta o meu vídeo se te abençoa. Nós temos uma comunidade online que a cada dia ela está crescendo, florescendo. A gente tem culto no lar, santa ceia, falamos do amor de Cristo. É uma comunidade onde eu torno a dizer, não é um curso de teologia, geografia, história da Bíblia, não. É um momento mesmo de comunhão, de intimidade, de relacionamento com Deus. É um momento que estreitamos a nossa vida, a nossa fé em Jesus. E ter você aqui, estar aqui, já é fruto de muita oração, tá? Se você não está no meu grupo privado de devocional lá do WhatsApp, eu liberei uma lista de espera, eu deixo aqui na descrição do vídeo, é só solicitar a entrada e assim que liberar a vaga eu vou adicionar você com muita alegria. Atos capítulo 5, versículo 12, essa é a leitura bíblica hoje, que fala sobre sinais e prodígios. Mas como é o nosso hábito, antes da leitura, vamos fazer uma oração? Eu te convido, com a Bíblia nas mãos, de preferência a Bíblia de papel. Se você lê pelo computador, o telefone, eu não vejo problema nisso, mas quando você abre a Bíblia de papel, o teu relacionamento com Deus é outro, você estreita assim uma comunhão com Jesus e isso é maravilhoso. Ó Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, eu quero te render graça, te render louvor, porque mais um dia começamos na tua presença, mais um dia começamos em oração, diante do Senhor, te adorando, te exaltando, te glorificando, te bendizendo, dizendo que tu és digno sim, Pai. É digno de ser louvado, é digno de ser exaltado, é digno de ser e receber toda a honra e toda a glória. Senhor, em nome de Jesus, resplandece o teu brilho em nós, queima a tua presença no dia de hoje dentro de nós, Senhor. Nos ensina a viver uma fé pura. Peça para Ele nesse momento, com a palavra dEle nas mãos, dizendo, Senhor, me ensina a viver uma fé pura, verdadeira e sincera, em nome de Jesus. Atos, capítulo 5, versículo 12, a gente vai falar sobre sinais e prodígios, tá? Começamos aqui a leitura no versículo 12 que diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. No versículo 14, eu vou grifar essa parte, que diz assim: e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto, no versículo 15, de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leito e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinham também muita gente da cidade vizinha de Jerusalém, levando doentes. Eu vou grifar o versículo 16. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentado por espíritos imundos, e todos eram curados. O que nós aprendemos com essa mensagem sobre sinais e prodígios, nessa mensagem específica aqui em Atos? Eu até anotei para vocês que em Atos 5, do 12 ao versículo 16, onde a gente acabou de ler, nós vemos um período muito forte, impactante da igreja, a história da igreja, que foi marcada por sinais, prodígios, realizado pelos apóstolos. O versículo que a gente leu aqui, ele mostra o poder do Espírito Santo operando de uma maneira extraordinária, através
dos discípulos naquela época. Mostra que a igreja está crescendo e que os apóstolos se tornaram instrumentos de milagres que impactavam profundamente a comunidade e a vida das pessoas ao seu redor. Aí eu fiz a minha anotação aqui também, para que nós possamos entender que sobre essa palavra que acabamos de ler, esse trecho, ele nos lembra que o poder de Deus, ele não está limitado àquela época. Os doentes passavam e somente a sombra de Pedro já curava, porque eles acreditavam no que havia sido pregado e que pela fé aquilo era possível. Ele não se limita especificamente a milhares de anos atrás, mas ainda hoje, Deus ele opera milagre na vida daquele que crê. Ainda hoje, Jesus ele pode operar milagres, sinais e prodígios sobre a vida daqueles que abrem o coração e o recebem de corpo, alma e espírito. E nós devemos buscar essa comunhão, seja aqui no devocional, no quarto de guerra, nas orações. Devemos buscar esse relacionamento com Deus, sim, para que venhamos ser cheios do Espírito Santo e que a nossa vida, a nossa palavra, ela possa impactar outras vidas, como foi na época de Pedro, como foi na época dos apóstolos. Ele fez maravilhas, ele opera maravilhas e ele fará maravilhas sobre aqueles que creem. Existe um versículo muito lindo na Bíblia que diz que ele opera em nós tanto querer como realizar, e que os sinais acompanhariam aqueles que creem. Não basta somente eu estar aqui no devocional com a minha Bíblia nas mãos, buscando esse momento de comunhão, e eu louvo a Deus pela sua vida. Inclusive eu gostaria de saber o seu nome, de qual cidade ou país você está aqui. Já tem pessoas que eu conheço até pelo nome, eu leio os comentários. Já sei, ó, essa pessoa é lá de Maceió, essa daqui é do Rio Grande do Sul, esse aqui é do Distrito Federal. As pessoas sempre estão aqui comentando. Cada devocional, a cada oração, a cada bênção que você vive de acordo com a palavra do Senhor, você está praticando aquilo que é bíblico, você está semeando, você está plantando fé. E os resultados e bênçãos decorrentes à fé são os milagres, são os sinais, são os prodígios. Ele deseja operar em nós, não somente milagres, cura, libertação, mas Ele quer operar em nós através da ação maravilhosa do Espírito Santo. Então eu acredito que nesse devocional, às vezes, a gente se preocupa tanto em alcançar milagre, em alcançar uma cura, em alcançar uma bênção. Já parou para pensar como a gente é bom em pedir? A todo momento a gente pede, a todo momento a gente sabe pedir, mas às vezes nós somos péssimos em agradecer. Se focássemos e desejássemos e quiséssemos ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo operaria em nós tudo aquilo que desejamos, não a nossa vontade, mas tudo aquilo que é para a vontade, glória e honra do Pai, do Senhor. Consegue entender que não era Pedro que operava o milagre, mas era o Espírito de Deus dentro de Pedro que curava, que libertava? Se a sombra de Pedro já trazia cura para as pessoas, imagina a palavra que nós liberamos sobre a nossa vida, quando disponibilizamos a nossa vida para ser um instrumento de Deus, quando disponibilizamos a nossa vida para ser coluna de Deus, na nossa família, na nossa casa, na empresa. Você poder dizer nesse momento: Espírito Santo, o que faremos juntos hoje? Pai, vai à frente do meu dia, vai à frente da minha vida, que o seu nome seja glorificado através de nós. Quando começamos a orar dessa maneira, a nossa vida, o nosso testemunho, o nosso caráter, a nossa reação, as bênçãos começam a impactar a vida de outras pessoas. Começamos a viver aquilo que é bíblico, mas precisamos abrir o nosso coração e dizer: Jesus, eu disponibilizo a minha vida. Diga isso hoje, nesse devocional, nesse momento. Jesus, eu disponibilizo a minha vida para viver tudo que o Senhor tem para mim, para te receber, Pai. Consegue entender como essa oração muitas das vezes é difícil de fazer? É difícil levar libertação, esperança, fé para o mundo, mas se cada pessoa que está nesse devocional dizer: Senhor, eu vou levar para minha família fé, paz, libertação,
Eu vou levar as pessoas à minha volta a conhecer Jesus com a minha vida, com a minha história, com o meu testemunho. Isso não quer dizer que a todo momento eu estarei pulando de alegria, que eu terei somente vitória, não. A Bíblia também nos ensina que nós viveremos o dia mau, mas que em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Então hoje é um momento propício para você dizer: Espírito Santo, enche a minha vida. Enche a minha vida com a tua presença, enche a minha vida de autoridade, enche a minha vida de poder, para que aquilo que sair dos meus lábios venha se cumprir, que a palavra da minha boca ela passe a ter autoridade nesse mundo, que aquilo que eu declarar venha se concretizar. E Senhor, que a minha vida possa ser testemunha de Cristo, assim como os apóstolos naquela época transbordavam o Espírito Santo e os milagres aconteciam. Que no dia de hoje a gente venha transbordar o Espírito de Deus e os milagres venham ser notórios na minha vida, na sua e na nossa. Eu encerro o devocional de hoje dizendo: toda honra e glória seja dada a Jesus. Quantos podem declarar nesse momento e dizendo: Espírito Santo, eu abro a porta do meu coração para o Senhor fazer morada. Eu declaro em nome de Jesus que você terá o melhor dia da sua vida. Se você não está na minha comunidade, clica no link aqui no primeiro comentário, venha, abrace essa comunidade, deixa Deus operar na sua vida e você viverá tudo aquilo que é bíblico e tudo aquilo que é promessa. Deus te abençoe, até amanhã e venha com a Bíblia nas mãos. Nós estaremos aqui todos os dias do ano, até o dia 31 de dezembro, e nós faremos um culto de ação de graça, agradecendo ao Senhor por tudo que viveremos esse ano. Só não perca a sua fé. Mesmo quando você não tiver vontade de abrir a Bíblia de manhã, faça isso do mesmo jeito, porque o Espírito Santo operará em nós tudo aquilo que é profético. Deus te abençoe. Um bom dia, até amanhã.